Agora, 18 horas, 17 minutos, hora de Brasília. Vamos falar então sobre a inadimplência do agro, né? Vamos voltar a falar, né? Os bancos preocupados, né? Vamos entender então as dificuldades do setor que gera então esse endividamento no campo. Eu vou conversar com o Leandro Marmo, advogado especialista em direito do agro. Muito bem-vindo, Leandro. Boa noite. Olá, Simone, boa noite. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Vamos lá, Leandro, a gente viu aí o Banco do Brasil, né, a maior carteira do agro aí, preocupado, né, são 20 mil inadimplentes, cenário que leva então o produtor a ficar nessa inadimplência toda, né, nesse endividamento, buscando, né, no caso aí a recuperação judicial. Fala pra gente, como é que é esse cenário? Simone, o cenário do endividamento no agro, ele é muito mais grave do que está sendo apresentado neste momento. Por mais que tenha causado um grande impacto esse balanço recente do Banco do Brasil e como foi colocado, a inadimplência que está contabilizada nos balanços do Banco do Brasil é de 3,5% da carteira do agro deles. Mas o percentual de produtores rurais que se tornarão inadimplentes nos próximos meses, nos próximos trimestres e semestres, é muito superior a isso. Então, o cenário ele é muito mais preocupante do que já está se preocupando agora. Nós estamos vivenciando a maior crise financeira da história do agronegócio brasileiro e ela tem uma dimensão, uma profundidade que o governo ainda não compreendeu, porque se tivesse compreendido já estaria adotando medidas emergenciais extras para lidar com essa questão. Só que nem as medidas ordinárias para ajudar a conduzir essa situação delicada não estão sendo adotadas. E o porquê que está acontecendo tudo isso? O produtor rural, para ampliar a sua produção nos últimos anos, como é natural, recorreu ao crédito, atingiu um nível de endividamento muito elevado. A taxa de juros alcançou um valor impagável, mais que dobrou num período de um ano as taxas de juros. E aliado a isso, a gente tem uma situação que o produtor rural tinha uma margem de lucro muito mais expressiva há 2 anos atrás, com o preço da soja, do boi, o que era praticado. E esses valores se deterioraram, a margem de lucro desse produtor desapareceu. E aí o produtor hoje ele já não tem capacidade mais de pagamento. Quase que 80% dos produtores brasileiros não conseguem mais pagar as suas dívidas apenas com a produção, vão ter que vender toda ou parte da propriedade para fazer esse pagamento. Só que essa realidade que eu estou colocando aqui dessa liquidez, ela ainda não está refletida nos balanços das instituições financeiras. Como está tendo maior restrição no acesso ao crédito e aumentando os índices de inadimplência, essa realidade, mês após mês, ela vem aparecendo, ela vem transparecendo, né? Mas o que eu quero deixar claro aqui é que esse balanço do Banco do Brasil, ele não é pontual e nem vai melhorar daqui para frente. Ao contrário, ele ainda vai piorar muito antes de melhorar. Então, vocês podem aguardar no terceiro trimestre um balanço muito pior, não só do Banco do Brasil, mas das carteiras agro das outras instituições financeiras também, no quarto trimestre da mesma forma. E, lamentavelmente, no início do ano que vem, o cenário deve ser ainda mais desolador, inclusive com aumento de recuperações judiciais, que é apenas uma ponta do problema, porque quando fala desse volume de pessoas inadimplentes, apenas uma pequena fatia destas é que entraram com a EJ. Por exemplo, quando o Banco do Brasil diz que teve uma inadimplência de 20 mil produtores rurais, equivalente ali a 3%, desses 20 mil, provavelmente não teve nenhum por cento, menos de 200 desses produtores devem ter ajuizado de recuperação judicial. Então, o problema maior não está em quem está entrando com a RJ, seja de forma devida, indevida ou abusiva. Está nesses outros 99% dos produtores rurais que não estão conseguindo pagar e nem estão entrando com um plano de recuperação visando se reestruturar e já pagar essas dívidas, né? Então, o cenário ele realmente é bem assustador. Cenário assustador, a gente viu aí o Plano Safra 25-26 para médios e grandes produtores, não é? Também para a agricultura familiar, menos subsídios aí para a agricultura empresarial, mesmo que a gente vê com essa safra recorde, não é? Mas os preços aí continuam pressionando, no caso, por exemplo, do milho, nessa super safra, essa safra recorde, a gente vê os preços ainda pressionando algumas commodities. Então, as incertezas devem continuar, como você falou aí,
trazendo essa percepção tua, pressionando os produtores. E a taxação dos Estados Unidos, de Donald Trump, ela pode, então, aumentar ainda mais essa dificuldade aí do produtor brasileiro? Com toda certeza. É um cenário que já estava difícil. A gente tem um grupo de determinados produtores, como fruticultores, pescadores, que serão mais diretamente afetados por essas perspectivas. E sem dúvida alguma que isso irá agravar ainda mais nesse cenário de já elevado endividamento. Tá certo. Agora, a gente viu aí em relação ao Banco do Brasil, né, segundo a instituição, 52% da inadimplência, concentrada então no centro-oeste, no sul do país, e 50% nas culturas. A gente está falando da soja, do milho, bovinos, não é? Tudo isso acontecendo ainda nesse cenário que a gente vê os impactos atingindo aí em relação à indústria, em relação também ao agronegócio, o impacto aí do tarifaço americano. E na Comissão de Agricultura, viu, Leandro, da Câmara, a gente vê aí, né, o mapa, né, falando, né, destacando frentes de atuação aí para buscar reduzir a assimetria de informações, criando um cadastro positivo também para adotar boas práticas na escolha, né, e também nessa qualificação aí dos administradores judiciais. Como é que você observa também essa atuação aí do Ministério? Simone, vejo que ela é importante sim, mas não vai resolver o problema. O problema ele é muito mais amplo. E você estava comentando agora do Plano Safra, só para você ter uma clareza maior do que é o Plano Safra 25-26. A gente tem ali mais ou menos uns 600 bilhões de reais entre o que é agricultura familiar e empresarial. Deste total, apenas 200 bi é que terão a parte dos juros que serão subsidiados pelo governo federal, o qual vai retirar do seu bolso pouco mais de 10 bilhões para pagar. Tem muitas pessoas que vê o governo falando de um plano de 600 bi, acham que o governo vai disponibilizar isso para o produtor, ou que vai doar e nada disso. Na verdade, vai sair um pouco mais de 10 bi para subsidiar a parte desses juros. E o que vai acontecer com os outros 400 bi? Eles serão destinados sem subsídio, com taxas livres, que os bancos estão cobrando aí de 20% ao ano para cima. E aí o produtor tem mais despesa com projetista, com registro em cartório, com vendas casadas. O custo efetivo total desse produtor rural nessa próxima safra vai ser o maior da história. Ele vai ter um custo efetivo total que vai ser de 25%, 30%, 35% ao ano. E que não tem essa margem. Como você colocou o milho agora, uma safra recorde, o preço está lá embaixo. A perspectiva para a safra de soja, na safra verão 25, 26, o mercado futuro já está precificando por um preço mais baixo. E há quem diga que possa cair mais ainda. Então, no meio de todo esse contexto da falta de crédito e do crédito que tem, está extremamente caro, as medidas que precisam ser adotadas vão muito além dessas que estão sendo propostas pelo governo. O agro ele precisa de um plano emergencial. Eu venho falando há algum tempo, nós tivemos ali na década de 90, nos anos 2000, o Plano PESA, né, que era um programa de reestruturação de ativos, em que fez uma reestruturação de uma boa parte das dívidas rurais para poder dar liquidez e dar condições, um prazo mais longo para o produtor de fato conseguir pagar com taxa de juros que seria viável para a operação com a margem de lucro. Só que isso não tem sido feito, isso não tem sido trabalhado, e quando a gente tem outros programas como o seguro rural, ele é importantíssimo para fortalecer o produtor. Você pega realidades como Estados Unidos e muitos países europeus, quase que toda a produção agrícola ela é segurada. E por que ela é segurada? Não é porque todo produtor tem dinheiro para pagar o seguro, mas porque o governo entra pagando quase a integralidade daquele seguro. E isso é importante porque, diante de eventuais perdas, como a gente viu a tragédia do Rio Grande do Sul no ano passado, ao invés de você ter uma quebra massiva de milhares ou milhões de produtores rurais indo à falência, como eles estarão segurados, eles vão conseguir se manter na atividade. E isso é importante para uma perspectiva de soberania alimentar, para garantir a produção de alimentos para dentro e para fora do Brasil, e também para o equilíbrio da questão socioeconômica e da balança comercial. Então, é necessário novas medidas, e enquanto elas não venham, e eu não espero que elas possam vir, lamentavelmente o que a gente vai ver nos próximos 12 meses
é um agravamento muito grande, de um aumento assim, inquestionável do volume de inadimplência, da restrição de crédito e de um agravamento dessa crise financeira no setor do agronegócio brasileiro. Leandro, para a gente finalizar aqui, por outro lado, a gente viu aí hoje a ministra Simone Tebet, ela falando, né, defendendo o corte, né, em relação aos subsídios, né, fazendo esse alerta e chamando, né, para essa conversa em relação aos subsídios. Há uma ideia equivocada de que o agro brasileiro é muito subsidiado, e não é. De acordo com a OCDE, o agro brasileiro recebe uma média aí de 3% de subsídio do governo federal, quando você pega a maioria dos países europeus e os Estados Unidos, isso vai de 20, 25, 30, 40% para cima. Então, a gente tem que quebrar esse paradigma, entender de fato o que é a importância do agro, entender que o subsídio não é dar dinheiro para a atividade rural, não é dar dinheiro para o produtor rural, é criar mecanismos financeiros adequados de sustentabilidade de uma operação tão arriscada e que, ao mesmo tempo, é tão importante para gerar emprego, para gerar renda, gerar impostos e também, o mais importante, né, o alimento aí na mesa de todos. Leandro Marmo, advogado especialista em direito do agronegócio. Leandro, muito obrigada pela análise aqui com a gente, viu? Uma boa noite para você e até uma próxima oportunidade para a gente falar nesse ou outros temas aqui de interesse ao agronegócio, viu? Boa noite. Boa noite, Simone. Muito obrigado. Tchau, tchau.